Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Em Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46, Jesus estava se direcionando ou andando por Jerusalém, e ele sentiu a direção do Pai para fazer uma visita ao templo judaico. O templo de Jerusalém era o lugar mais sagrado para os judeus no primeiro século. Mais ou menos 40 anos depois da visita de Jesus, esse templo seria destruído pelos romanos. Mas nos dias do ministério do Senhor, o templo estava de pé, e era o maior orgulho que os judeus tinham. E o Senhor visitou esse templo. E quando entrou no templo, no pátio dos gentios, uma área do templo chamada Pátio dos Gentios, vários cambistas estavam ali contando moedas e com vários animais para venderem e negociarem para o sacrifício diário que acontecia segundo a tradição religiosa dos judeus do primeiro século. E quando o Senhor viu aqueles animais e o tilintar das moedas dos cambistas e a grande preocupação daqueles vendedores de animais e negociantes do templo, o Senhor, movido pelo zelo à casa do Pai, ele se indignou e expulsou a cada um deles dali, com seus animais, e bradou, citando uma declaração do Antigo Testamento: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a transformastes em um covil de ladrões e de salteadores. Jesus sentiu o zelo pela casa de Deus, porque ela não estava funcionando como ela deveria funcionar. Ela estava sendo profanada. A presença de Deus não estava sendo cultivada, buscada, como aquele templo foi erigido para que isso acontecesse na vida de cada hebreu. O templo sagrado tinha se tornado um local de comercialização em nome de Deus, um local onde outros interesses eram colocados diante do altar. E Jesus, pela sua reação, ele lembra a quem estava naquele recinto que aquele templo ele tinha uma função exclusiva de ser casa de oração, de ser um local santo, aonde a presença de Deus fosse invocada e buscada, um local de sacrifícios de louvores espirituais. Mas não estava naquele momento funcionando assim. Estava sujo o templo, o mau cheiro dos animais e o mau cheiro da avareza dos cambistas levou o Senhor a tomar providências enérgicas e expulsar os cambistas da casa de Deus. E Jesus falou dos salteadores. Jesus classificou aqueles cambistas como ladrões, como pessoas que estavam ali sabotando o verdadeiro propósito da existência daquele templo. Temos visto nestes últimos meses, nestes últimos dias, temos ouvido falar nas notícias
sobre o que tem acontecido com muitos templos famosos, grandiosos, imponentes. Na China, templos têm sido derrubados, têm sido implodidos. Há meses atrás, a Catedral de Notre-Dame, na França, um dos maiores símbolos do cristianismo medieval, começou a pegar fogo. Um incêndio destruiu várias obras de grande valor em uma das catedrais góticas mais importantes da Europa. E aqui, quantos templos no momento, não apenas aqui, mas no mundo todo, milhares de templos neste momento estão vazios, portas fechadas, por causa da pandemia global. Mas observamos nessa narrativa dos evangelhos que a grande preocupação de Deus é que a sua casa ela seja casa de oração. É que dentro da casa de Deus reine a presença de Deus. Mas o Deus vivo, o Pai de Jesus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. A reação enérgica de Jesus, tomando providências imediatas para purificar o templo, transmite uma mensagem para a nossa consciência, porque o verdadeiro templo de Deus somos cada um de nós. E muitas vezes os salteadores invadem nosso coração. E quando os ladrões, quando os salteadores espirituais invisíveis, eles invadem o nosso coração, quando damos permissão, quando fazemos concessões que não deveríamos fazer, basicamente 3 coisas acontecem. E quando isso acontecer, na nossa experiência, precisaremos expulsar, despachar esses salteadores do nosso coração. Porque sem a presença de Deus no nosso íntimo, sem o governo do Espírito Santo dentro de nós somos fortes candidatos a perder em todas as lutas e a viver uma vida muito aquém da vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Basicamente 3 coisas acontecem quando em nossa vida, quando a nossa vida deixa de ser templo de Deus, quando o nosso coração deixa de ser santuário portátil, ou quando deixa de cumprir a função de santuário portátil. 3 coisas acontecem. Primeiro, somos esmagados por sentimentos de culpa. E sentimentos de culpa geralmente vem quando fazemos escolhas ou tomamos decisões que nos afastam do propósito para o qual Deus nos chamou. Quando nos afastamos do estilo de vida que Deus exigiu de cada um de nós. Aí vem o sentimento de culpa. E quando vivemos esmagados por sentimentos de culpa, nós deixamos de cumprir com eficácia a nossa missão. A segunda coisa, que é um sinal de alerta em relação ao estado do nosso coração, nosso santuário portátil, o santuário da alma, como disse Richard Foster, é exatamente aquele senso de impotência. Quando nos sentimos tão terrivelmente fracos, fragilizados interiormente, fragmentados, abatidos, exauridos, desgastados em nossas energias espirituais, normalmente é porque cultivamos hábitos ou cultivamos ídolos, domesticamos ídolos em nossos corações
aí perdemos as forças, perdemos as energias espirituais que sempre estão presentes na vida de um homem e de uma mulher que não se desconecta de Deus. Uma outra sensação que temos quando nos afastamos do altar de Deus, quando esfriamos em nossas resoluções piedosas, quando relaxamos no dever que como cristãos temos de estar sensíveis, de estar vigilantes e cuidando da nossa vida espiritual, expulsando e despachando os salteadores da nossa vida interior. Uma outra coisa que é muito comum é aquela sensação de aprisionamento, falta de liberdade interior, desencorajamento, aquela sensação de que somos um prisioneiro de algemas invisíveis, de correntes invisíveis, que às vezes não temos forças para quebrar. Quando vivemos um estilo de vida cristão marcado pela domesticação de ídolos no nosso coração, por concessões feitas à carne e a pecados que entristecem, que magoam o Espírito Santo, ou quando alimentamos ou permitimos que os nossos corações se tornem recipientes de entulhos emocionais, de sentimentos, de desejos perversos, ou coisas desse tipo, é exatamente quando fazemos esse tipo de concessão, quando abrimos essas portas de legalidade, que vem a culpa, que vem a sensação de impotência e que vem a sensação de falta de liberdade. Quando estamos nessa condição, é hora de expulsar os salteadores, é hora de purificar o templo do Senhor, é hora de purificar a casa de Deus, que é o nosso próprio coração, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso ser interior, para que as energias espirituais, a presença de Deus, o poder de Deus nos invadam e estejamos disponíveis para tudo aquilo que Deus quiser fazer em nós e através de nós. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para que a nossa casa interior ela esteja constantemente limpa e aberta para Deus, para a presença de Deus, vai depender do estilo de vida que vamos escolher viver. Se escolhermos um estilo de vida disciplinado, nós triunfaremos e os salteadores não invadirão o santuário portátil de Deus na nossa vida, que é o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente. É preciso a cada dia, cada um de nós, examinarmos com rigor nossas motivações, nossos pensamentos e sentimentos, porque vencemos ou perdemos dependendo da nossa vida interior. Cuidar do coração é imprescindível para quem quer ter uma fé viva, para quem quer ter saúde espiritual, para quem quer ter força na luta contra o pecado, na luta contra o mundo e na luta contra o diabo que ruge procurando a quem possa tragar. Muitos nestes últimos dias, mesmo nessa quarentena, em que têm a oportunidade de fazer uma revisão de suas próprias vidas e de suas prioridades, talvez muitos vão sair dessa quarentena achatados pela culpa, se sentindo presos e impotentes, espiritualmente falidos, arrebentados na alma, porque não estão aproveitando a oportunidade para despacharem os cambistas, os salteadores do coração, os ladrões da alegria, os ladrões da força e das energias espirituais que precisamos ter
para estar de pé na presença de Deus e na presença dos homens. Disciplinas essenciais para cuidarmos do nosso santuário portátil: a leitura, a meditação e o estudo sério da Palavra de Deus. São essenciais. Um servo de Deus um dia disse: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. É nesse livro que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é o Senhor que está sempre de braços abertos para segurar na nossa mão e para nos levar para o centro da sua vontade. Porque é quando estamos no centro da vontade divina, é quando nos esforçamos para enquadrar a nossa vida nas exigências de Deus, que a nossa consciência será livre, que a força de Deus reinará dentro de nós e que todas as cadeias e que todos os grilhões são arrebentados. É impossível sermos perdedores vivendo em comunhão com Deus, estando conectados com o Espírito Santo, estando com o nosso santuário interior purificado dos pensamentos e dos sentimentos que nos arrebentam espiritualmente, que nos afastam de Deus. Estaremos sempre de pé, lutaremos e poderemos até cansar, mas não mudaremos o foco, não perderemos a sensibilidade. Continuaremos, mesmo nas maiores lutas da vida, a ouvir o Espírito Santo sussurrando em nosso coração. E mesmo quando tantos tombam por abrirem portas de legalidade para o diabo e para o pecado, homens e mulheres que não tiram os olhos do autor e consumador da fé, mesmo com a soma de todas as suas fraquezas, eles sobreviverão e escaparão, porque Deus os socorrerá, Deus os assistirá, porque é poderoso para nos socorrer em nossas aflições e em nossas fraquezas. O que Jesus fez no templo judaico, precisamos fazer no nosso templo interior, com urgência. O Senhor nos cobra. Para que o povo de Deus seja um povo forte, é preciso que cada um cuide da sua vida interior. É preciso que o nosso santuário portátil ele seja sacralizado através da disciplina e da consagração. Somente homens e mulheres consagrados a Deus, separados do mal e consagrados a Deus, serão livres, serão fortes e serão mais do que vencedores por meio daquele que os amou. A vitória é dos homens e mulheres, dos servos e servas de Deus, que farão da comunhão com Deus a maior prioridade de suas vidas e de suas peregrinações nesse mundo. Moisés disse: Senhor, eu te rogo que me mostres a tua glória. Davi orou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Paulo aconselhou a Timóteo: medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que Deus te abençoe e te dê a graça para triunfar nessa luta diária contra os cambistas, contra os salteadores do teu coração. Em nome de Jesus.